Bom dia, eu peguei a prova de um aluno para a gente fazer a correção. Eu vou fazer uma correção mais sucinta, mais rápida, porque a minha internet não está boa, está demorando muito para carregar o vídeo. Então eu vou fazer bem rapidinho. Questão 1. A questão se refere à peça Hamlet e o seu autor William Shakespeare. Leia as seguintes afirmações sobre William. Shakespeare escreveu tragédias, comédias, romances e poemas. E não escreveu comédia, né? Escreveu alguns poucos romances e pouquíssimos poemas. Shakespeare foi o principal dramaturgo da era elizabetana? Sim. Shakespeare criou personagens que se tornaram exemplos da psique humana? Sim. Então, tem o resto da questão aqui, né? Estou lendo para ficar mais curto. Qual as alternativas corretas? A 2 e a 3. No bloco acima tem os nomes e abaixo tem as suas funções na peça. Então, qual é a sequência correta para cada um? A sequência correta é 2, 3, 5 e 4. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. De jeito nenhum, Ofélia, Polônio a interrompe com agressividade. Sua conversa é para enganar donzelas tolinhas como você. Se ele diz que a ama, é fogo de palha. Amanhã dirá o mesmo a outra. Mas meu pai... Ofélia tenta se explicar em vão. Vou lhe dizer o que tem de fazer, orienta Polônio. Não aceite qualquer flerte do jovem príncipe. Sim, meu nobre pai. Aceita Ofélia, submetendo-se ao desejo de Polônio. Hamlet, apesar de confessar seu amor por Ofélia, torna-se involuntariamente o responsável por duas grandes tragédias na família e na vida dela, o que gera a ira de Laertes quando este retorna da França e o seu desejo de vingança. Que fatalidades foram essas? Hamlet, por mais que tenha, na verdade, declarado seu amor várias vezes a Ofélia, ele foi o responsável pelo assassinato de Polônio, pai dela, o que indiretamente causou o suicídio de Ofélia. E Laertes, sabendo disso, jurou vingança a Hamlet. Questão 4. Explique por que Hamlet, mesmo sem intenção, acabou sendo responsável por tais tragédias, que resultaram em duelo com Laertes. Por quê? Porque ele matou Polônio sem querer, porque como ele estava dando uma de doido, as pessoas não acreditaram no sentimento dele por Ofélia, e consequência disso, ela sofria muito, e ela suicidou-se, Então, essa questão do suicídio, a questão da morte de Polônio, foi um erro de Hamlet, mas um erro indireto dele, não foi uma coisa que ele provocou diretamente. Pois ele, sem querer, matou Polônio quando estava atrás da cortina para espioná-lo, Ele agiu precipitadamente, empunhalou a espada. E é o responsável por causa da morte de Ofélia, Ela havia se suicidado, disfarçando isso pelo fato de que estava tentando pegar algo no topo de um galho, Caiu e morreu afogada no rio. Então, o Laertes ficou louco por vingança. 5, Temos as afirmativas. E quais são as corretas? A1 e A2. Não vou ler as afirmativas porque vocês têm a prova lá, 6. Considere o fragmento abaixo. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra o mar das provocações e em luta por lhes fim? Então, esse é o ato 3 da cena 1, a frase ser ou não ser. É uma frase muito famosa, Essa frase se refere ao que livro e a que peça, personagem, Então, Romeu e Julieta, Romeu da peça Romeu e Julieta, Hamlet da peça A Tempestade, Lady Macabé de Macabé ou Hamlet do livro Hamlet? Qual o livro que a gente está lendo?
o livro Hamlet. Quem que é o personagem? Hamlet. Então é Hamlet de Hamlet. Algumas pessoas marcaram Hamlet de A Tempestade. Você leu o livro A Tempestade? Eu não li. Questão 7. Hamlet traça um mapa do curso de vida na loucura fingida ou na loucura real, explorando ainda mais profundamente temas como corrupção, traição, incesto, vingança e imoralidade. Além disso, essa é a peça mais longa de Shakespeare e ainda aqui provavelmente lhe deu mais trabalho, já que ela acabou sendo considerada tempos depois como uma das peças mais influentes e poderosas da língua inglesa. Shakespeare inspirou-se nas tragédias gregas para compor suas próprias tragédias, utilizando recursos como a armatia, falta ou erro causador da queda de um herói trágico. Diga qual e comente o momento de armatia da peça Hamlet. Então, qual foi a armatia na peça Hamlet? Os erros que ele foi cometendo durante as peças. Então, tem matado Polônio, desde a morte de Polônio até aquela luta final em que todos morrem, inclusive ele. Então, a armatia se dá neste processo. 8. Na cena 4, o aspecto do pai do Hamlet conta a Hamlet que foi assassinado pelo rei da Dinamarca e que pede vingança, né? Então, deixa eu ler direitinho. Na cena 5, o aspecto do pai de Hamlet conta para ele que foi assassinado pelo rei da Dinamarca atual, Cláudio, seu irmão, para poder casar com sua mãe e herdar o trono. Sendo assim, Hamlet arma um plano para descobrir se de fato seu tio assassinou seu pai. Ele vai fingir de louco, vai mandar seus soldados matar o seu tio, viajar para descobrir a maneira de casar com Ofélia, romper de vez com seu tio e sua mãe. Ele se finge de louco, né? 9. Polônio se esconde atrás do reposteiro. Então, aqui, a questão 9 era a resposta da questão 2, né? Então, ele se esconde atrás do reposteiro para ouvir a conversa entre Hamlet e a rainha, para depois reportar ao rei. A rainha e Hamlet discutem. Hamlet ouve alguma coisa atrás do reposteiro e, assustado, tira a espada e espeta, matando Polônio. 10. Hamlet vai para a Inglaterra. Com isso, o rei Cláudio envia uma carta para o rei da Inglaterra e ordena para este matar Hamlet. Então, essa é a correção da nossa prova. Um beijo, bom final de semana.